Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que a bênção do Senhor sobre a sua vida seja tão abundante que ela venha transbordar sobre a vida de todos aqueles que se relacionam com você, que estão ao seu lado, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Amém? Você crê nisso? O texto de hoje é Atos capítulo 17, verso 6. Atos 17, verso 6. Quando a verdade vira um problema, é o tema desse devocional. O texto diz assim, Atos 17, verso 6. Antes de ler, quero te perguntar, já se inscreveu aqui nesse canal? Então se inscreva, deixa o seu like, deixa um comentário aqui, ajuda a gente a crescer e espalhar a palavra de Deus. O texto diz assim, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo acabaram de chegar aqui. Queridos, hoje a gente fala muito sobre pessoas tóxicas, né? A gente fala muito sobre liderança tóxica, a gente fala muito sobre pastores tóxicos, pais, mães. A gente fala muito sobre isso hoje, mas eu fico pensando, se fosse nos tempos bíblicos, os profetas seriam tóxicos, os apóstolos seriam tóxicos, Jesus seria tóxico, porque olha o que esse texto diz. No Antigo Testamento, quando os profetas chegavam, as pessoas perguntavam assim, viestes em paz? Porque quando um profeta chegava, ele trazia a verdade, ele colocava o dedo na ferida, ele apontava o pecado. A mesma coisa fez Jesus Cristo, a mesma coisa fizeram os apóstolos e hoje a nossa geração ela está, repelindo aqueles que Deus enviou para pregar a verdade, repelindo aqueles que Deus enviou para confrontar o pecado, para nos tirar da zona de conforto. E a gente tem dito, olha, não, é tóxico, não me faz bem, eu vou afastar, mas são justamente essas pessoas que Deus levantou para te transformar. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro e o homem afia o homem, é no atrito, é nos problemas, é nas dificuldades, é no discipulado da vida que nós somos aperfeiçoados. Então, aprenda a andar na contracultura, aprenda a andar na contramão do sistema. Aqueles que a sociedade tem chamado de tóxicos, pode ser as melhores pessoas que Deus colocou na sua vida, pode ser, talvez seja, e aí você tem que refletir e avaliar, homens e mulheres que Deus levantou para te direcionar, para ajustar o seu coração, para ajustar o seu olhar. E aqui a gente vê um cenário como esse. Olha o que o texto diz, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo chegaram aqui. A chegada desses homens de Deus nesse lugar causou um verdadeiro alvoroço, causou medo, espanto. Agora, olha o que eu aprendo nesse texto que pode ser aplicado às nossas vidas. Nem toda oposição é espiritual. Às vezes é inveja mesmo, porque Atos 17, um versículo anterior, o versículo 5, diz que os judeus estavam com inveja. Nem todo ataque é do diabo, às vezes a gente incomoda os outros e por causa desse incômodo, porque eles queriam viver o que a gente está vivendo, fazer o que a gente está fazendo, eles começam a nos atacar. Porque a inveja é o seguinte, não é eu quero ter o que você tem, eu também quero o que você não tenha. Não é só eu quero viver a mesma coisa, porque se fosse era muito fácil. Olha, eu vou me disponibilizar, eu vou aprender, me ensina, caminha comigo, mas não. A inveja faz com que a pessoa não queira também que você tem. Então aqui houve uma oposição a partir da inveja. Tem oposição que você está vivendo por causa de inveja. Tem gente que não só quer viver o que você vive, mas quer que você não viva isso e por isso essa pessoa te ataca. A segunda coisa que eu aprendo aqui, o evangelho mexe com estruturas. O evangelho não chega para decorar a nossa vida, o evangelho mexe com as estruturas da nossa vida e é por isso que o evangelho causa tanto alvoroço. É por isso que o evangelho trata as nossas vidas e gera tanto desconforto, porque ele mexe na base, ele mexe na estrutura, ele mexe nos fundamentos. Você não deve orar para um Jesus decorador, para um Jesus, de designer, não. Você tem que orar para um Jesus engenheiro, um Jesus que fundamenta, que trabalha as bases, os alicerces da sua vida.
Terceira coisa, Jesus não entra como uma opção nas nossas vidas, ele entra como rei. Porque o texto diz que aqueles que chegaram causando alvoroço, estavam causando alvoroço porque eles estavam pregando a figura de Jesus como rei. E tem muita gente convidando Jesus para ser um amigo, tem muita gente convidando Jesus para ser o Salvador, mas Jesus também, ele é o nosso Senhor, ele é o Rei das nossas vidas. Para pensar, hoje você se relaciona com um Jesus Salvador, um Jesus amigo, ou você se relaciona também com Jesus que é Senhor da sua vida? Jesus de fato governa os teus pensamentos? Jesus de fato governa os teus sentimentos? Jesus de fato governa as tuas palavras, governa as tuas ações? Então por que você ainda não perdoou? Por que você ainda está guardando rancor? Por que você ainda não consertou essa área da sua vida que você sabe que tem que consertar? Por que você ainda não fechou essas brechas que estão abertas? Por que você ainda continua insistindo nesse lamaçal? Por que você ainda continua mantendo alguns hábitos que você sabe que não agradam ao nosso Deus? Por quê? Porque Jesus ainda não é o seu Senhor. Porque ele ainda não é o seu rei. Porque a palavra de um rei é um decreto. A palavra de um Senhor é um mandamento. E a partir do momento em que Jesus Cristo assume o senhorio e o reinado sobre as nossas vidas, o que ele fala é lei. O que ele pede é ordenança. O que ele pede é mandamento. Agora, não tem a ver mais se eu quero, se eu sinto, se eu acho, se é o melhor. Não, é o que ele falou. Jesus, de fato, é o Senhor da sua vida. Por que o reino de Deus ainda não é prioridade para você? A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que quem abre espaço para Deus na sua vida vai ter resistência de outras pessoas. Aqui você tem o fato de que Jason foi hospedar ali os homens de Deus e ele começou a ser perseguido também pelo fato dele ter se envolvido. Quando você abre espaço para Jesus reinar sobre a sua vida, pessoas vão se levantar para tentar te parar. Elas vão dizer, para de ir na igreja todo domingo, você é bobo. Elas vão dizer, para de entregar o seu dízimo, você está sendo bobo. Para de servir tanto, você está sendo um bobo. Só que você não pode se esquecer, mais vale um bobo no céu do que um esperto no inferno. E um dia a gente vai ver quem era bobo e quem era esperto. A gente vai ver um dia lá no céu, quando nós teremos o nosso galardão. Tem gente investindo apenas nessa vida e não investe no mundo espiritual. E um dia, aqueles que eram muito ricos aqui, mesmo que sejam salvos, talvez não terão o mesmo nível de galardão de pessoas que não eram muito ricas aqui, mas que investiram na vida espiritual. A quinta coisa, o desconforto pode ser sinal de transformação. O desconforto pode ser sinal de mudança. Se nada muda, nada confronta. Se nada confronta, nada é transformado. E o desconforto é que nos leva para o próximo nível. O desconforto é que faz com que a gente saia do lugar em que estamos para que possamos avançar. E esse desconforto começa agora, quando Jesus Cristo se torna o rei da sua vida. E quando Jesus Cristo se torna o rei da sua vida, há um desconforto, porque ele vai colocar tudo no lugar, mas a partir desse momento, você, por onde você vai andar, você vai gerar desconforto também. E tudo bem. E tudo bem. Você vai ser um desses que quando você chegar na sua faculdade, as pessoas vão dizer, aqueles que causam alvoroço no mundo chegaram aqui nessa faculdade. E quando Cristo for o rei da sua vida, quando você chegar no mercado de trabalho, os teus colegas vão falar, aqueles que causam alvoroço em todo mundo acabaram de chegar aqui nessa empresa. Este é o maior elogio que você pode receber. Este é o maior ou a maior palavra de confirmação de que você está no caminho certo. E é sobre isso que você deve ansiar. Que nós possamos viver uma vida que causa alvoroço no mundo. A começar com alvoroço dentro da nossa casa, a começar com alvoroço na nossa vizinhança, a começar com alvoroço no local que você trabalha, no local que você estuda, e o próprio Deus vai alargar suas fronteiras, e o próprio Deus vai te colocar sobre o muito, mas começa onde você está.
E eu quero orar sobre isso, para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde Cristo assuma a posição de rei e que a partir disso você seja essa pessoa que causa impacto, que transforma, que gera desconforto, que promove transformação, tanto na vida de pessoas quanto na sociedade. Agora a grande pergunta é, você quer? Primeiro, você quer aceitar Jesus Cristo agora não mais apenas como o Salvador, mas principalmente como o Senhor da sua vida? Você deseja ter Jesus Cristo como Rei da sua vida? Você deseja permitir que Ele reine e que a partir do reinado dele você passe a inspirar, a impactar e a transformar? Eu quero orar sobre isso na sua vida, mas antes eu quero te pedir, se inscreva aqui nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe essa mensagem com alguém. Pai, eu quero pedir ao Senhor por esta vida que está participando comigo desse devocional e que hoje deseja ter o Senhor Jesus Cristo como Rei, como Senhor, como governante, Pai, da vida dele, Deus. Eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, que essa pessoa renuncie todo o senhorio, que ela renuncie todo o controle que ela tem, que ela entregue hoje tudo isso ao Senhor, que seja verdade, Pai, que seja real e que no nome santo de Jesus Cristo, a partir do Teu reinado e do Teu senhorio, que ela coloque, Pai, tudo que é espiritual em primeiro lugar, o Teu reino em primeiro lugar e que ela viva uma vida inspiradora, uma vida que impacta, uma vida que transforma, uma vida que modela, Senhor. Esta é minha oração e é em nome de Jesus Cristo que eu oro e todo o povo de Deus escreve aí nos comentários. Amém, amém e amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.